O assunto que nos traz hoje é de enorme importância para a região autónoma da Madeira e tem a ver com a revisão da Lei de Finanças Regionais, que está a ser executada, essa revisão, entre o Governo Regional do PSD, o Governo da República do PSD, CDS-PP. O prazo para a conclusão da revisão da Lei de Finanças Regionais é até 31 de dezembro do corrente ano e, portanto, estamos a 24 dias de terminar esse prazo para ter elaborada a Lei de Finanças Regionais para as duas regiões autónomas. Como se lembra, o PS apresentou na Assembleia Regional uma comissão de acompanhamento da revisão da Lei de Finanças Regionais. O PSD chumbou, sem qualquer argumento, essa comissão de acompanhamento e, neste momento, a Madeira, toda ela, desde as forças políticas, sociais e económicas, desconhecem o que se está a fazer em termos de revisão da Lei de Finanças Regionais, porque está a ser feito nas costas de todos nós, nas costas dos madeirenses e porto-santenses. Este secretismo é naturalmente inadmissível que uma matéria desta importância esteja a ser feita sem qualquer debate público, político, ou mesmo por parte dos madeirenses tenham sequer qualquer conhecimento em relação àquilo que se está a passar. Recordo que a 27 de novembro o Ministro de Estado e das Finanças afirmou na Assembleia da República que durante o mês de dezembro iria dar entrada do documento da revisão da Lei de Finanças Regionais e, portanto, aí seria do conhecimento público. O que é certo é que já estamos no mês de dezembro, faltando 24 dias para terminar o mês e para terminar o ano. Até o momento desconhecemos o conteúdo da revisão da Lei de Finanças Regionais. É do conhecimento público, isto faz parte da lei, que há um grupo de trabalho em que está presente um membro do Governo Regional para a revisão da Lei de Finanças Regionais. Portanto, na Madeira há alguém que sabe o que se está a passar, nomeadamente o Governo Regional do PSD e o seu partido, mas mais ninguém sabe o que é que está a ser negociado. Esse grupo de trabalho também tem a responsabilidade de apresentar um relatório em relação à Lei de Finanças Regionais e à sua revisão. Até o momento nós desconhecemos esse relatório. Há, da parte da antiga lei, a obrigatoriedade desta avaliação, de uma avaliação ao desenvolvimento da região autónoma da Madeira. O Partido Socialista sempre afirmou que essa avaliação não pode ser feita só com base no critério do PIB, uma vez que o critério do PIB está inflacionado pelo Centro Internacional de Negócios. E o que nós entendemos, tem que existir aqui critérios, quer económicos, a nível de desenvolvimento, e critérios sociais sobre as condições de vida e o poder de compra também dos madeirenses. Recordo que recentemente o Conselho de Finanças Públicas, que é presidido pela economista Teodora Cardoso, trouxe a lume aquilo que foi um parecer de que as transferências do Estado deviam ser substituídas por impostos sobre os madeirenses. Nós fomos o único partido na altura que tomou posição pública sobre isso, no sentido de discordar desse relatório, uma vez que a região autónoma da Madeira depende muito daquilo que são as transferências do Estado e necessita dessas transferências do Estado para mais numa situação como aquela que vivemos hoje, sobre o peso de uma grande dívida pública. E para que se tenha a noção desta situação, basta precisar no Orçamento Regional para 2013 daquilo que são os nossos impostos, ou seja, as receitas próprias dos madeirenses, que todos nós pagamos. Em cada 100 euros que os madeirenses pagam, 55 euros vão para pagar o serviço da dívida, ou seja, para pagar juros e capital da dívida, restando só 45 euros de verba dessa que é descontada pelos madeirenses. E por aqui se vê como estão as nossas finanças públicas. Por isso que o PS quer acautelar, em termos da revisão da Lei de Finanças Regionais, três questões que para nós são fundamentais. Em primeiro lugar, uma margem de redução fiscal de 30%, que a Madeira sempre teve desde a implantação da democracia e da autonomia, e essa margem é importante porque os madeirenses têm, como ilhéus, estão numa situação muito mais agravada do ponto de vista do custo da aquisição de bens, e esses 30% eram o valor idêntico àqueles que
portugueses do continente pagavam, ou seja, na altura eu recordo que o vice-presidente do governo de então, o Dr. Miguel de Sousa, afirmava que tinham chegado a esse valor de 30% devido a um estudo feito na altura, para que nós pagássemos o mesmo que paga um cidadão português no continente, e não sequer na questão dos transportes marítimos. Tinha a ver exatamente com o facto de nós pagarmos o mesmo. Se essa decalagem fiscal desaparecer, o que é certo é que os madeirenses passarão a pagar mais impostos que a nível nacional, uma vez que o preço base dos produtos cá são muito mais altos que a nível nacional. E, portanto, o Partido Socialista quer acautelar essa redução fiscal de 30% e mantê-la para o futuro. Queremos um aumento das transferências do Estado para a Madeira, porque a Madeira está numa condição de grande dificuldade, e queremos também um modelo espelhado na nova Lei de Finanças Regionais de saneamento das contas públicas, porque a Madeira não tem capacidade de pagar os mais de 6 mil milhões de euros que deve. E, portanto, a Lei de Finanças Regionais tem que ter no seu quadro um mecanismo que permita existir solidariedade do Estado para pagar a dívida da Madeira. A dívida da Madeira não é só dos madeirenses, a dívida da Madeira é de todo o Estado português. E o Estado português tem que assumir uma quota-parte desta dívida, porque tem que existir aqui o princípio da solidariedade por parte do Estado, mas também, por uma razão muito simples, é que a região autónoma da Madeira não tem condições sozinha de pagar esta dívida. Como foi já referenciado em ocasiões anteriores, o Orçamento de Estado para 2013 tem verbas idênticas, à luz da Lei de Finanças Regionais, do que teve o Orçamento de Estado para 2012, ou seja, aquilo que nós vislumbramos e que está na cabeça, quer do Governo Regional, quer do Governo da República, é que, tendo uma lei aprovada até o final do ano, que entra em vigor no ano seguinte, ou seja, em 2013, se as verbas que nós temos em 2013 são idênticas às de 2012, nós desconfiamos que da parte do Governo da República não quer um aumento de verbas para a Madeira, e nós entendemos que esse aumento de verbas é fundamental para que a região tenha condições de fazer face àquilo que é este plano de ajustamento económico e financeiro e àquilo que é a dívida da região autónoma da Madeira. E há aqui um paralelismo que nós podemos estabelecer em relação ao secretismo, como está a ser negociado a revisão da Lei de Finanças Regionais. Nós tivemos nos últimos 10 anos a ocultação da dívida da Madeira, feita nas costas da Assembleia, nas costas dos madeirenses e de forma criminosa, com os custos e o sofrimento que todos os madeirenses hoje estão a passar. E o que nós assistimos em relação à revisão da Lei de Finanças Regionais é o mesmo modus operandi, ou seja, o Governo Regional está a fazer uma revisão da Lei de Finanças Regionais com o Governo da República, ocultando essa revisão aos madeirenses e à própria Assembleia Regional. Nós não podemos admitir que, mais uma vez, os madeirenses sejam tratados com este desrespeito por parte do PSD e do Presidente do Governo Regional. É inadmissível que, em pleno século XXI, um governante trate o povo desta maneira, que já teve custos, que estão a ter custos agora no presente em relação à dívida oculta e que pode ter custos muito altos em relação ao futuro em matéria de Lei de Finanças Regionais. A forma como o governo do PSD está a tratar os madeirenses é muito pior que qualquer outro governo no país em relação à condução das questões públicas. E se nós temos um governo da República que trata os madeirenses muito pior que a Alemanha trata Portugal, nós temos um governo regional que ainda trata, ainda mais, de forma mais vergonhosa, os madeirenses, se compararmos com o governo da República. E por isso entendemos que não pode existir este processo de condução de revisão da Lei de Finanças Regionais à falsa fé, nas costas dos madeirenses, nas costas da Assembleia Regional, sem sabermos o que irá advir dessa Lei de Finanças Regionais que está a ser revista. Nós não admitimos de maneira nenhuma que o governo do PSD continue a tratar os madeirenses e os porto-santenses, porque, em última análise, quando as coisas correm mal, quem paga a factura e a pesada factura são os portugueses da Madeira e do Porto Santo.
E a forma como o Dr. Alberto João Jardim está a conduzir este processo é idêntica à forma como conduziu o processo da dívida ocultou dos madeirenses. E esta falta de respeito não se pode admitir por parte de quem nos governa.